dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, deputado Capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados, eu me inscrevi para dar continuidade a um tema que levantei na semana passada, que quero aqui retomar, em relação à questão da tributação do setor editorial brasileiro. Tributação de livros, jornais, revistas e do papel para a sua produção. Falei na semana passada, mas o tempo é curto e eu quero retomar essa reflexão, lembrando, em primeiro lugar, que essa é uma imunidade tributária inscrita na Constituição, deputado Eliomar Coelho, desde os anos 40, desde a Constituição de 46, que, inclusive, naquela ocasião, eu citei isso na semana passada e volto a fazê-lo com todo o simbolismo de ter sido uma proposta oriunda de um deputado constituinte do Partido Comunista, o deputado, grande escritor, referência da literatura mundial, Jorge Amado. Pois bem, agora, no contexto da proposta de reforma tributária do governo Bolsonaro, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, nós percebemos uma ofensiva ainda maior ao setor editorial, ao setor do livro. Não começou agora, é verdade. Em 2017, no governo golpista de Michel Temer, no governo ilegítimo de Michel Temer, já houve uma ofensiva contra as pequenas empresas editoriais, que na verdade são a grande maioria do setor, tendo em vista que um parecer do Ministério da Fazenda entendeu que as empresas editoriais de pequeno porte inscritas no Simples não faziam jus, à imunidade constitucional prevista, tendo em vista que já estavam no regime tributário diferenciado, que é o Simples. Isso já foi uma ofensiva, deputado Luiz Paulo, que voltou ao plenário, e que pode até me ajudar. Isso já foi uma ofensiva importante contra o setor editorial. Agora, todo o setor editorial, toda a venda de livro, se aprovada essa proposta, passará a sofrer recolhimento de tributos, o que certamente produz um efeito danoso, não apenas para o setor do livro, para o conjunto, digamos, do campo editorial. Isso envolve editores, isso envolve livrarias, isso envolve vários segmentos que giram em torno do livro, como também atingem, é óbvio, setores da sociedade cujas atividades dependem diretamente da aquisição de obras impressas, E eu me refiro ao campo intelectual, ao campo científico, ao campo acadêmico, que por mais que tenha havido, e é verdade, um aumento substancioso das publicações virtuais, digitais, mas para o setor do livro, para o mundo do livro, para o setor editorial, é fundamental a prática de aquisição, de consumo de livros e revistas, enfim, sobretudo, não apenas, mas sobretudo por esses segmentos. E aí, eu acho que é importante lembrar que é pouco, é insuficiente tratar essa questão da tributação do livro e do setor editorial apenas com base na chamada análise da capacidade contributiva do setor. É importante saber que estamos tratando de uma área diferenciada, porque afeta especificamente a educação e a cultura, e a ciência, e o desenvolvimento tecnológico, porque ninguém faz pesquisa, ninguém inventa, digamos, um engenho novo, ninguém inventa uma fórmula nova, ninguém produz
uma obra literária sem que isso não provenha de um processo avantajado de leituras, de releituras, enfim. Portanto, é importante aqui ressaltar toda a nossa solidariedade, todo o nosso esforço para dar visibilidade a esta pauta, para dar visibilidade e reagir a esta violenta ofensiva que atinge hoje o conjunto do setor editorial brasileiro, o conjunto das empresas, das organizações empresariais que desenvolvem atividades que giram em torno do livro e da revista, enfim, de modo geral, das publicações impressas. Por outro lado, eu quero remeter esse debate a uma importante iniciativa Coelho e também o deputado Luiz Paulo, por algum tempo, que depois ele teve uma agenda que precisou se ausentar, uma agenda de iniciativa da Assembleia Legislativa, e em especial do Fórum de Desenvolvimento, saúdo a Geida Rocha, e da Assessoria Fiscal, saúdo o Mauro Osório. Um debate importante sobre a situação da reforma tributária e de seus impactos sobre o Rio de Janeiro. Registro aqui as intervenções feitas durante esse painel pelo economista Sérgio Gobetti, pelo professor Ricardo Lodi, que, embora da área do direito, tem um acúmulo importante de conhecimentos e de experiências na área do direito tributário. Foi um belo debate, e eu quero aqui ressaltar alguns aspectos que chamam a nossa atenção. Em primeiro lugar, eu diria que há dois elementos muito estruturantes, muito estruturantes e decisivos para o entendimento, a compreensão do significado, da importância e da direção que possa tomar uma reforma tributária no Brasil, sendo, em primeiro lugar, um que ressaltei durante o debate, que também foi igualmente ressaltado pelo deputado Eliomar, que é uma absoluta esquizofrenia, um absoluto desequilíbrio, dentro daquilo que nós chamamos no Brasil, mais por vício de linguagem do que propriamente porque corresponde à realidade, chamamos de pacto federativo. Ora, não há pacto algum. O que há é um verdadeiro pânico federativo, O desequilíbrio federativo, é uma marca, infelizmente, muito forte e que desorganiza, que desestabiliza e que produz uma enorme diferenciação entre a União, ou seja, o ente federativo nacional, e os entes federativos subnacionais, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Muito desequilíbrio, seja em relação a receitas, tendo em vista que a União recolhe, arrecada mais de 60% do conjunto de tributos recolhidos no país, além de ter o beneplácito, a prerrogativa de emitir moeda, de emitir títulos da dívida pública. Então, há um desequilíbrio muito grande do ponto de vista das receitas auferidas pelo ente federativo nacional e os entes federativos subnacionais, e, além disso, do ponto de vista das competências e atribuições, porque, por incrível que pareça, os entes que menos arrecadam, os entes que estão mais espremidos, os entes que estão com torniquete no pescoço, são eles que têm, deputado capitão Paulo Teixeira, as principais competências e atribuições de prestação de serviços diretos à população, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência social, seja na segurança pública. Enfim, então, me parece um elemento muito importante para se enfrentar o debate sobre a questão tributária. E o segundo elemento é a desigualdade ela mesma, é o fenômeno da desigualdade, e aí não estou falando simplesmente da diferença, do desequilíbrio, da desigualdade entre os entes federativos, da desigualdade como um fenômeno estruturante e, infelizmente, que organiza o funcionamento da sociedade brasileira nas suas múltiplas dimensões, inclusive nos processos de recolhimento de tributos. A estrutura tributária brasileira ela é muito regressiva, ou seja,
ela acaba pesando muito mais sobre a renda dos que têm menos, quando, na verdade, todo o esforço conceitual e prático teria que ser no sentido de que a reforma tributária apontasse na direção de uma progressividade no recolhimento dos tributos, de maneira que a carga tributária pesasse cada vez mais sobre aqueles que têm renda cada vez maior. Tanto se fala da necessidade de taxação, de tributação dos ricos, tributação das grandes fortunas, tributação do capital financeiro especulativo, é disso que nós estamos falando, né? Então, assim, me pareceu um debate muito importante. Eu queria ressaltar essa iniciativa da Leste, que vai continuar. Infelizmente, por uma questão de agenda, a gente não conseguiu ter a exposição do deputado Luiz Paulo, que preside a nossa Comissão de Tributação e que conhece bastante bem a matéria tributária aqui na Assembleia Legislativa, mas esse é um debate que precisa se aprofundar. Além da questão da regressividade, que é uma marca deletéria da nossa estrutura tributária, também se falou no debate da complexidade da estrutura tributária brasileira, ou seja, além do peso propriamente dito, da carga propriamente dita dos tributos, existe também uma teia, né, muito sinuosa, uma teia muito enredada de regras e exceções que configuram a estrutura tributária, a legislação tributária brasileira. Então, isso gera também um conjunto de tributos, os mais variados, nas 3 diferentes esferas da federação. Então, é muito importante também que a reforma tributária possa, de alguma forma, avançar para processos de simplificação tributária. Agora, ressalte-se, só a simplificação tributária não resolve. É preciso que a simplificação tributária esteja associada a processos de progressividade no recolhimento dos tributos. E aí, dentro ainda desse tema, antes de concluir, deputado Capitão Paulo Teixeira, eu quero voltar a fazer esse debate ao longo das próximas semanas, das próximas sessões. O dado que está circulando já na grande imprensa, em vários veículos, nas redes sociais, é que a proposta que vem sendo gestada pelo ministro Paulo Guedes, capitão Paulo Teixeira, nosso presidente aqui, pelo ministro Paulo Guedes, para o orçamento de 2021, aponta para um aumento substancioso nas despesas na área da defesa, portanto, as despesas na área da defesa, incluindo as despesas bélicas, né, com recursos bélicos, e uma redução em despesas na área de educação. Aliás, a se confirmar esse desenho, eu não quero falar de números ainda, eu estou falando da tese. A se confirmar esta tendência, depois de muitos anos no Brasil, nós teremos um orçamento federal com mais recursos para a defesa do que para a educação, o que me parece uma coisa absolutamente ensandecida, porque todos sabemos dos gastos públicos que têm que aumentar em educação, inclusive em função da pandemia, deputado Capitão Paulo Teixeira, porque o retorno às aulas presenciais, esse debate complexo, né, sobre o retorno às aulas presenciais, que eu acho que, inclusive, ainda não é o tempo, não chegou o momento de colocar nossas comunidades escolares sob risco, mas o retorno às aulas presenciais vai requerer, a partir da data do retorno, e por longo tempo, investimentos adicionais na escola, seja em relação à redistribuição espacial dos ambientes escolares, seja em relação à redução do número de alunos em sala de aula, seja em relação a processos, a iniciativas de proteção individual e coletiva das pessoas que frequentam a escola, dos profissionais, dos alunos, das famílias, seja em relação à sanitização dos ambientes. Não é mais só agora passar uma água e um sabão no chão, não. É uma sanitização mais complexa. Então, assim, evidentemente que tenderão a aumentar os gastos com educação, inclusive para preparar as escolas e mantê-las preparadas, não é só na primeira semana, não. Mantê-las preparadas, enquanto não houver vacina, enquanto não houver medicamento eficaz, as escolas terão que permanentemente seguir rígidos protocolos de higiene, sanitização e proteção individual e coletiva. Isso representará mais despesas em educação, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, nas escolas distritais. Portanto, não faz sentido
né, apontar para um investimento maior em armas, né, na defesa de modo geral, e menos em educação. Ou seja, é um debate que a gente precisa continuar fazendo, embora essa questão não seja decidida na esfera dos parlamentos estaduais, essa é uma matéria que será definida no Congresso Nacional, mas nós precisamos incidir sobre esse debate. Então, eu queria, para concluir e resumir, primeiro, dizer da minha solidariedade e do meu apoio à luta do setor editorial, à luta do meio do livro, do métier do livro, do ambiente do livro, contra essa ofensiva que se tenta praticar contra ele, que vai ser atentatória à educação, atentatória à cultura. Quero ressaltar, em segundo lugar, o papel importante que a Alerj passa a desempenhar com várias iniciativas, inclusive a de hoje, esse debate qualificado que se estabeleceu sobre a reforma tributária e seus impactos no Rio de Janeiro. E, por último, já chamar a atenção e manifestar a minha discordância que o Brasil possa, depois da pandemia, após a votação do Fundeb, veja, deputado Capitão Paulo Teixeira, o Senado vota o Fundeb agora essa semana, então a votação de um novo Fundeb, com participação maior da União na composição do fundo. Como pode o orçamento federal reduzir os investimentos em educação? Parece até uma vingança do governo federal por ter perdido várias pautas na discussão do Fundeb no Congresso Nacional, na Câmara, e provavelmente no Senado perderá também. Então, eu quero aqui resumir a minha fala nesses 3 pontos: a defesa das empresas editoriais, grandes e pequenas, defender o livro, defender as publicações impressas, ao mesmo tempo demarcar o papel que a Alerj vem assumindo cada vez mais nesse debate tributário, como aconteceu hoje, um importante debate que se realizou, e, ao mesmo tempo, já alertar, denunciar e me contrapor a essa programação que prevê mais investimentos em armas do que em educação. É um absurdo, é inaceitável, nós não vamos ficar calados diante disso. Muito obrigado. Convido o deputado Valdec Carneiro para assumir a presidência, para que este deputado possa